Olá, sou Guilherme Corte. Quando eu tinha 22 anos, entrei em agronomia em Taubaté e meu pai comprou umas terras em Mato Grosso e fui passar férias. Logo no primeiro ano, em julho, não voltei. Fiquei 12 anos em Mato Grosso. Abrimos a fazenda em São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Voltamos, só que nesse período eu vi a Amazônia vir abaixo. As florestas de Barra do Garça até o Poço da Mata vieram abaixo. A soja hoje impera na região e as florestas acabaram. A madeira acabou. Com o controle do IBAMA, está cada vez mais difícil. Voltei para São Paulo, comecei a estudar jornalismo. No meio do curso, recebi um convite para trabalhar na China, trabalhar para o governo chinês, e fui para lá como jornalista. Nesses 3 anos que eu fiquei, de 2000 a 2003, percebi uma mudança cultural com relação ao uso da madeira. Eles haviam optado por uma nova fibra, substituindo aquela madeira que já não existia mais. Optaram pelo bambu. Pisos, forros, móveis, diversos produtos, tecido já em bambu naquela época, começavam a aparecer nas lojas. Aquilo me intrigou. Voltei para São Paulo. Um amigo, num evento que nós fizemos, me falou do bambu, que era uma grande opção, já que a China já havia optado e o mundo já estava entendendo que uma nova fibra, um novo produto que mantinha o tripé da sustentabilidade, que era a fixação do homem no campo, a questão social, a questão ambiental, que ela reduziria a pressão sobre as florestas, principalmente as florestas nativas, e a questão econômica, que era uma planta que você plantava só uma vez e seu neto ia colher. E esse é o bambu. Resolvi então me dedicar a estudar o bambu. Voltei à China, lá nós visitamos esse profissional do setor moveleiro, foi junto comigo, nós fomos juntos, visitamos todo o setor produtivo da China. Desde a produção de mudas de bambu, o plantio, as máquinas, as indústrias de máquina pesada que faziam as máquinas, conhecemos toda a cadeia produtiva. Lá perto de Xangai existe um dos grandes centros produtores de bambu da China, que possui 60 mil hectares de bambu, o qual sustenta mais de 100 indústrias que trabalham com a fibra do bambu. Produtos que vão desde tecidos de bambu, da viscose, feita do bambu, a pisos, como esse daqui, a produtos simples, pequenos, como mobiliário, utilitários do dia a dia, como produtos já engenheirados, vigas, forros, e com isso foi-se pesquisando ainda mais essa fibra. E aquilo me intrigou. Voltei para São Paulo, perguntei onde que havia um curso para entender um pouco mais sobre isso aqui nas Américas, mais perto, mais barato, e fui na Colômbia. Passei 40 dias na Colômbia e lá encontrei um mundo cada vez mais assustador, mais impressionante, de um novo vegetal que estava lentamente ocupando o espaço ou até uma nova opção ao pequeno e médio e grande proprietário, à grande indústria, optando por uma fibra sustentável. Ele não precisava destruir florestas inteiras para manter aquele negócio funcionando. Voltei da Colômbia, eu resolvi montar um pequeno viveiro no fundo do quintal, no fundo das terras do meu sogro em Tatuí. Montei o viveiro, aí numa conversa com a vizinha, num churrasco, a vizinha muito gentil, perguntou o que eu estava fazendo lá na chácara, e aí eu falei, estou plantando bambu, fazendo viveiros, já plantei um pouquinho, 1 hectare de bambu. Ele falou, bambu? Mas por que bambu? Aí eu contei um pouquinho da história, falei, eu quero plantar 5 hectares. Eu falei, opa, faço. Já tinha experiência no mato, já conhecia, gosto de fazer isso. Plantamos 5 hectares. Um outro amigo resolveu plantar 25 hectares, 50 hectares e 300 hectares. Os 300 hectares foram no Mato Grosso do Sul, parceiro top de linha, muito bom, uma fazenda muito grande, perto de Aquidauana. Plantamos o primeiro ano a seca, 2012. Segundo ano a seca, 2013.
Faz parte do aprendizado. Com isso, eu comecei a entender o que é o bambu. Essa planta que veio para ficar. Você que é pequeno proprietário rural, que tem sua área degradada na fazenda, 10 a 20% da sua fazenda ela está com baixo retorno econômico. É ali que a gente recomenda a plantar o bambu. Por quê? Você planta toceira, você planta duas, o chinês ensina 3 espécies, a biodiversidade mesmo dentro do mesmo gênero, mesmo dentro dos bambus, ele recomenda você plantar 3. Por quê? A diversidade na floresta mantém o seu negócio sempre funcionando. E o seu negócio quer dizer renda. Você vai ter renda com bambu grosso, como esse, de 7, 8, 9 centímetros, 10 centímetros ou até mais, até 20. Ou um bambu fino, como esse, também você utiliza. Desse bambu grosso, aonde que nós chegamos hoje? De tudo que a gente viu, competir com a China, não competir com a China, é competidor, é competitivo, dá para ganhar dinheiro mesmo a China tendo esse piso. Senhores, isso daqui é uma ripa. Uma ripa, o setor moveleiro compra, de qualquer que seja a madeira. Ela estando tratada, ela é uma ripa. Isso é uma ripa de bambu. De uma vara, o senhor tira 4 ripas. Quanto está o metro da ripa hoje? R$1, R$1,20. De uma vara de 8 metros, faça a conta, você vai ver quanto que isso lhe rende. Para você tirar uma ripa, uma serraria já existente, um pequeno marceneiro, você monta, caso seja o seu negócio, senão você fornece o bambu em pé. O bambu, ele está adquirindo uma expressão mundial, por quê? Nos últimos terremotos que ocorreram no Equador recentemente, as casas que mais resistiram foram as que eram construídas com bambu. Na Colômbia, há uns anos atrás, eu acho que uns 10, 12 anos atrás, ocorreu um grande terremoto. E foram verificar na região de Pereira, ali pelo mais perto de Cali, por ali, houve um grande terremoto e uma cidade inteira veio abaixo. O que restou? As casas que tinham bambu na sua estrutura. Com isso, os alemães, o mundo inteiro foi pesquisar. O bambu é resistente aos terremotos. Ele não cai, ele vibra, ele balança, mas não cai. Com isso, os estudos cresceram estudando a potencialidade dessa fibra. Essa fibra é tão resistente, dizem que é mais resistente que o aço. Diversas pesquisas já comprovaram isso cientificamente. Ela está se transformando, ocupando o lugar de produtos que são industrializados, produtos advindos da indústria petrolífera, da indústria poluidora. Não somos contra nenhum tipo de industrialização, desde que ele não destrua o que vai ser para o meu neto, para o seu neto, para o seu bisneto, para ele ter a mesma paisagem, a mesma qualidade de ar que eu tenho hoje. Isso, se eu não pensar nisso, eu sou egoísta. Eu tenho que pensar que eu tenho que deixar ou igual ou melhor o planeta para quem vem no futuro. Com isso, o bambu está adquirindo essa potencialidade. O pessoal está entendendo o porquê que ele veio e veio para ficar. Ele já está na sua propriedade. Você com certeza, você tem no mínimo uma toceira de bambu dentro da sua terra. Com isso, se quem tivesse plantado uma toceira, tivesse plantado 100, você não ia perder 1 hectare, nem 2, nem 3, ou uma beira de cerco, uma beira de estrada, você teria fornecimento de uma vara como essa. Sabe quanto vale o milheiro dessa vara? De 2 metros? De 200 a 500 a 700 reais. Isso é o mercado. O mercado mais simples que existe é o mercado das hortaliças. Hoje se transporta, o povo de Goiás transporta de longe bambu para abastecer os tomatais que eles têm. Com isso, entendeu-se que o bambu é propício ao plantio. Você, proprietário rural, pode plantar bambu sem medo. Não precisa tirar um pé de eucalipto, não precisa tirar um pé de soja, nem de milho, nem de um pedaço que você queria guardar para o pasto. Você pega a área degradada da sua área. A reserva legal, você pode plantar até 50% dela com plantas exóticas. E o bambu, você planta 10 por 10, planta um bambu de grande porte, um Dendrocalamus áspero, conhecido bambu gigante, bambu balde,
Tem nativos também de grande porte, os melhores do mundo, Deus nos deixou na nossa terra. São os guados na Amazônia, Mato Grosso do Sul, Goiás tem, São Paulo também tem. Quer dizer, nós temos o principal para a gente poder fazer da nossa terra, da nossa setor, do nosso agronegócio, mais uma fibra que vai chegar a ocupar hoje, segundo o Roberto Rodrigues, o ex-ministro da Agricultura, vamos ser o grande fornecedor dessa fibra para o mundo. Quem que diz isso também? Uma vez eu fui numa reunião nos Estados Unidos, em que o pessoal disse assim, por que o Brasil nos fornece a parte do bolo da nossa pasta de celulose? Por que não fornece o bolo inteiro? Porque o papel de celulose com bambu e eucalipto é excelente. Ele é melhor, ele é mais resistente. Você agrega um valor a mais dentro do mesmo produto. Uma casa pode ser feita com eucalipto? Pode, 100%. Pode ser feita com eucalipto e bambu? Pode também. O bambu é mais leve, mais barato, mais fácil de mexer. Você com um facão, com uma motosserra pequena, com boa vontade, você puxa 100, 200, 300 varas para a beira da estrada. Você não precisa comprar um trator para trabalhar com bambu. Você não precisa comprar um equipamento. Essa é a sustentabilidade que o bambu lhe oferece para o pequeno e médio proprietário rural. Agora, você que é estudante, pesquisador, esta fibra promete. No Japão, para você ter uma ideia, tem um vídeo na NHK do Japão, pede Japão bambu. Vai sair um vídeo em que a Mitsubishi já tem uma equipe de corrida, de equipe de carros de corrida, em que a fuselagem daqueles carros são de fibras de bambu. Os trens de alta velocidade produzidos pela Mitsubishi, algumas fuselagens desses trens já são de fibra de bambu, substituindo a fibra de vidro. Isso é uma realidade. O Brasil possui hoje, no mínimo, segundo a Embrapa, 16 milhões de hectares de áreas degradadas. No seu município, um município como Atibaia, por exemplo, que tem um programa municipal de fomento ao plantio de bambu, através do seu secretário Lívio Josa, ele que acredita no bambu, está implantando em Atibaia um polo de produção. Por quê? Atibaia possui, dentro dos seus 40 e poucos mil hectares, 7 mil hectares de áreas degradadas. Atibaia está a 60 quilômetros de São Paulo. Imagine você ter um polo no seu município, você, 3, 4, 5, 10 proprietários rurais plantam 300 hectares de bambu somados. Vocês vão produzir isso aqui dentro da sua cidade. Vocês vão produzir uma viga de bambu dentro da sua cidade e vai ser consumida no local. Isso é uma realidade. Isso acontece na Colômbia, acontece no Equador, no México já está acontecendo, em Cuba também fazem isso, em Costa Rica, Panamá. Porque o Brasil não pode ser? Nós temos terra, chuva e sol suficiente para termos as maiores florestas de bambu do mundo. Na China tem uma região que tem 29 mil hectares de bambu. Eles geram 300 milhões de dólares por ano. O que é 29 mil hectares? 10 por 30 quilômetros. São pequenas propriedades, juntam uma cooperativa, cada um planta 5, 10 hectares de bambu. As espécies, tudo que eu estou falando está na internet. Procure bambu na internet, você vai ter muito mais informação. Eu recomendo aos pesquisadores, puxa um pouquinho, perde 2 horas hoje estudando bambu, você vai ver o campo que existe. Dentro de tudo isso que a gente está falando, de colmos, de ripas para o mercado, ripas que feitas facilmente, tratadas num tanque, é uma renda adicional ao pequeno e médio produtor. Chegamos às folhas do bambu. A folha do bambu, ela possui qualidades antioxidantes, utilizadas hoje na China, shampoos, excelentes cremes, porque ela contém muita sílica e a nossa pele precisa de sílica, o nosso corpo precisa de sílica. E essa sílica contém o bambu. O bambu contém quase 50% dele é sílica. E essa sílica pode
abastecer, contendo no bambu, abastecer a indústria de cosméticos, a indústria farmacêutica. Produzir carvão de bambu é um excelente negócio. Por quê? Os microporos que existem dentro do bambu são excelentes para você fazer carvão ativado, que é um excelente produto. Com isso, o que eu estou falando para você, espectador, é que o bambu veio para ficar. Você já conhece bambu, você já brincou com o bambuzal, já fez pipa, sabe que aquela ripa, aquele pequeno fiapo de bambu, ele consegue resistir aos grandes e fortes ventos. Tem alguma praga que acaba com o bambu? Não existe. Você põe fogo 4, 5 vezes e ele volta. O gado vai e come e ele volta. O pessoal vem, um vendaval derruba ele está lá forte. O fogo vem, passa em cima dele, ele rebrota. Então essa praga, que não tem praga, formiga não come. Sabe por que a formiga não come o bambu? Por causa da sílica. Quando a cortadeira vai com a garrinha dela e corta a folhinha do bambu, ela desafia as garras. E com isso ela sai fora do bambu. Então você não polui a sua terra. Aquela terra que te dá pouco resultado econômico, onde não vai o eucalipto fica caro para cortar depois, não tem quem vai lá e compre aquele eucalipto no morro, num pé de serra. Você plante o bambu, veja se você tem uma floresta perto, não vai plantar o alastrante, que é um excelente bambu também, o moçô, os filostaques, essa varinha chinesa, varinha de pesca chinesa, excelente bambu, excelente qualidade. Mas, veja se não fica perto da floresta, que não vai afetar o meio ambiente, planta ela fora, planta numa área mais afastada, entre estradas. Agora, em torcerantes, você pode plantar em qualquer lugar. Como é que você corta o bambu? O bambu, quando você olha no bambuzal, você vê aquele bambuzinho que tem aquele pozinho branco, aquele é novo, tem 2 a 3 anos. Deixa ele quieto. O bambu que tem aquela marquinha, que tem o fungo, com as pontinhas às vezes vermelhas, às vezes brancas, às vezes negras, são os fungos que deu tempo para aquela colônia de fungos se estabelecer ali. Aquele é o bambu que está maduro. Ele está com 4, 5, 6 anos. Você vai e corta esse bambu. Esta fibra está madura para você colocar na sua caldeira. Excelente matéria-prima. Você corta o bambu, deixa ele secar 15 dias, ele fica com 50% de umidade a menos do que quando ele cortou. Quando você cortou aquele colmo. Você deixa ele secar, a hora que cair a folha, você pode picar ele, pode cortar ele no machado, na motosserra e jogar na sua caldeira. Racha ele no meio com o machado, ou passa um trator em cima daquela pilha para ele rachar, para não causar aqueles barulhos que são até interessantes, são bonitos e não tem perigo para estourar uma caldeira, que você vai misturar, você vai botar eucalipto e bambu. É uma nova fonte para você agregar à sua fazenda. Depois, você quer aproveitar as folhas, você quer aproveitar o broto do bambu. De uma toceira, você fala assim, não, eu tenho aqui bambu gigante, eu vou dar um trato nesse bambu, você tira 30%, você conta quantos colmos tem naquele bambuzal, naquela toceira, tira 30% dos velhos, tortos e finos, tira os finos, os velhos e os tortos. Areja aquela toceira, ela vai ficar arejada, vai respirar e vai produzir muito mais. No próximo ano, agora nesse ano que vai chegar, agora vai surgir a primeira brotação depois da chuva. Ele está se preparando para isso, está nessa seca, ele está se preparando, bateu água, ele começa a soltar o broto. Você tira 3 brotos por toceira, 4 brotos por toceira e 2 colmos, 6 peças por toceira. Você com 1.000 toceiras, você vai ter 6.000 peças. 6.000 peças, uma peça hoje, o mercado compra para ir tirar a 5, 7 reais, conforme a região. 4 reais. 4 vezes 6 dá 24 mil reais. 1.000 toceiras você planta em 4 hectares. 5 hectares. 200, 150, conforme o relevo, conforme a declividade, conforme o solo. De 100 a 200 toceiras por hectare.
O broto de bambu você tira 2, 3 por toceira. O que acontece? Você tira aquele broto, um broto de bambu pesa de 1 a 12 quilos. O quilo hoje de broto de bambu, aqui em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, o industrial, esse, às vezes você tem dentro da sua propriedade, na sua região, uma cooperativa que trata o palmito, que tem a pupunha, que invasa a pupunha, ele pode invasar o broto de bambu do mesmo jeito que faz a pupunha. Ele tem que deixar 3% de acidez, o pH 3. Então, a indústria que já existe, que trata o palmito, o jussara legalizado, a pupunha, ou outro produto que vai ser envasado com pH 3, você pode agregar nessa indústria que já está funcionando o broto de bambu. Fazer palmito, torta, exatamente igual. Goiás sabe disso, Maranhão, o Rio Grande do Sul, São Paulo também se come, Espírito Santo, diversas regiões do Brasil se come o broto de bambu, R$3 o quilo. Fala, vou plantar um bambu gigante, vou plantar 100 torceiras e vou colher quanto por ano de broto. Se você planta 100 torceiras, você vai tirar 3 brotos por torceira, dá 300 brotos a R$10 quilos cada um na média. É mais, mas vamos jogar abaixo, 10 quilos. Veja quantos quilos você tem a R$2, R$3. E qual a sua despesa com isso? É o plantio. O preço do plantio varia de 3 a 7 mil reais por hectare. Por quê? Conforme a sua destinação, conforme a espécie, conforme o local, o manejo que você vai dar. Tem essa variação, é o preço do eucalipto, vamos dizer assim. Só que esse plantio que você vai fazer dura 40, 50 anos. O seu neto vai dar graças a Deus que você plantou bambu. E dentro disso tudo, o que acontece? Nós estamos deixando de cortar madeira da Amazônia. A madeira ilegal, a madeira que destrói as matas e está causando toda essa transformação no nosso clima, essas secas gigantescas, esse período de chuvas sem freio, é uma causa que nós estamos afetando o nosso clima. Vamos botar o bambu para ajudar? Ele limpa o solo, retira metais pesados do solo, comprovadamente pela Universidade Federal de Goiás. Ele retém, quando ele solta a folha, ele volta a sílica para o solo, faz uma camada muito boa para melhorar a qualidade do pH da terra. Ele é o vegetal que mais capta CO2. Fizeram os testes no Instituto de Botânica em São Paulo, botaram dentro de uma sala, encheram de CO2, para ver qual seria o efeito estufa nesse gráfico em 2050. Sabe qual é o vegetal que mais cresceu, que mais favoreceu a qualidade do ar, que mais produziu oxigênio dentro daquela sala, daquele experimento fantástico? Foi o bambu. O bambu pode salvar o nosso planeta. Qual o seu custo para plantar bambu? Uma torceira de bambu, uma muda? Faz uma muda. Como é que você faz a muda de bambu? Aqui tem um galinho na lateral. Está vendo esse olho do bambu? Esse aqui está seco. Ele tem um olhinho. Corta aqui. Põe num saquinho, igual você faz muda. Não joga na terra, não. Corta aqui, põe na muda ali, 4, 5 meses você planta. Vem aqui uma serrinha, corta. Mete o facãozinho aqui, a ceguetinha aqui, tira. Descasca aquele olhinho, põe na terra. É fácil. Seja um produtor de mudas de bambu. Para os seus vizinhos, você plantar 1000 mudas, você vender 1000 mudas, 3, 5, 10 reais cada muda, conforme a região. Tem um gaúcho no sul que vende a 50 reais e não tem para quem queira. Porque o pessoal entendeu, o gaúcho faz o broto, faz o carvão, faz ripa para a indústria moveleira do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Você não precisa de máquina. O mundo, hoje, da minha geração, nós vimos o mundo vir abaixo. Nós vimos as florestas acabarem. Você que é novo, que é jovem, ou que, como eu,
viu o erro que nós cometemos, que nós não conseguimos deter esse desmatamento, não conseguimos deter essa pressão sobre as florestas, sobre os rios, deixando os rios sem cobertura, assoreando os nossos lagos. Vamos tomar uma atitude econômica, vamos ganhar dinheiro com bambu, social, vamos produzir para a gente manter aquela terra produtiva, não deixar como o estado de São Paulo, que infelizmente tem 2 milhões de hectares abandonados. 2 milhões de hectares abandonados. Vamos forrar isso de bambu. Na China, eles operam 1 milhão de hectares na indústria. Eles faturam 30 bilhões de dólares por ano. O estado do Acre possui 4 milhões de hectares de bambu. O PIB do estado do Acre é 11 bilhões. Se em um ano eles começarem a processar, vai para 6 bilhões só do bambu. Ele dobra o PIB, quase 40% aumenta o PIB em 2, 3 anos. Agregando valor social, ambiental e econômico. Você pequeno proprietário, você pesquisador, você estudante. Dá uma olhadinha no bambu, a informação está gratuitamente na internet. A Associação Brasileira dos Produtores de Bambu, hoje nós criamos, tem 3 anos, é uma coisa nova. Ainda não abrimos para associados. Por quê? O mercado foi crescendo. Eu vou fazer para artesão, é pouco. Para a indústria papeleira, é muito grande. Nós agora estamos começando a estruturar como vamos pegar toda essa informação, todo esse potencial do bambu e fazer com que o pequeno e médio produtor rural, você que está na terra, que sustenta esse país, esse é o nosso objetivo. Eu sou do mato, eu sou da terra, e eu sei que nós, que trabalhamos com a terra, que a gente sabe que o horizonte, o orvalho da manhã é mais cedo no campo, nós já acordamos para o bambu. Nós vamos produzir aqui a ripa e vamos mandar para o mundo inteiro. Madeira sustentável, uma fibra sustentável, vai abastecer a indústria daqui a 10, 20 anos. Vamos começar agora, não fizeram com a soja, com o gado Nelore que prenderam lá na ilha, em Fernando de Noronha, em 1 ano antes de deixar entrar, o bambu está aqui, ele é nosso, nós conhecemos o que é bambu. Recomendo a você, 10 a 20% da sua área, plante bambu. Você pesquisador, dá uma olhadinha. Você estudante, dá uma olhada, entendam. Você que é empresário rural, empresário que trabalha com o campo, que trabalha na cidade, dá uma olhadinha no bambu, veja o que você pode substituir o que você usa de madeira, também com bambu. Você faz 10 ripas, põe 5 ripas de bambu, você vai estar ajudando o planeta, a toda a cadeia produtiva, que afeta desde o pequeno produtor rural lá na Amazônia até o processador, o seu marceneiro que está ao seu lado. Esse é o nosso recado. Parabenizo aqui ao Mais Floresta por esse evento fantástico. Esse é o Mais Florestas Online, primeiro congresso online, uma coisa de vanguarda, que distribui a informação para quem está no campo. Esta é a verdadeira sustentabilidade do sistema, essa informação que o Paulo Cardoso está fazendo. Esta é a verdade do planeta, esta ferramenta que o Paulo sabe usar muito bem, unindo os produtores, unindo todo o setor de florestas, com as mais diversas opções, entre elas o bambu. Parabéns, Paulo, parabéns ao Mais Floresta, ao Congresso Online. Meu nome é Guilherme Corte, o nosso e-mail é aprobambu@gmail.com. O meu telefone 011 99 711 9888. Muito obrigado.